Voltamos aí para o último bloco aqui do nosso programa, falando a respeito de provação. É claro que o tempo é muito escasso, não dá para a gente abordar tantos assuntos que gostaríamos de falar, mas em cima disso que nós estamos falando aqui, Pastor Fernando, Pastor Mauro, você que nos assiste em casa, né, é interessante nós observarmos, vocês como pastores há de concordar comigo, que muitas vezes nós encontramos, né, cristãos dentro da nossa igreja ou até mesmo na rua, que diante da provação acabam desistindo até mesmo do seu casamento, desistindo de seguir a Deus, e aí eles arrumam a desculpa, eu estou fraco, quando na verdade nós cristãos vamos saber que é justamente quando estamos fracos que somos fortes, porque nos tornamos dependentes de Deus. Mas em cima disso, pastores, como vocês têm visto hoje essa geração de cristãos hoje, de crentes hoje, que não consegue suportar como os apóstolos, como tantos outros patriarcas da fé suportaram as provações? Posso falar? Pode. Eu gostaria de falar algo que me chamou a atenção. Aqui eu abri a Bíblia no Evangelho de Marcos e tem duas passagens que falam sobre o barco, os discípulos, e eles estavam no mar da Galileia, no meio do mar. Uma vez com Jesus e a outra vez sem Jesus. Mas as duas vezes eles estavam na direção de Deus. As duas vezes Jesus falou para eles passar do outro lado. Uma vez Jesus estava no barco, dormindo. A outra vez Jesus chegou até o barco, andando por sobre as águas. E o que eu quero dizer para você é o seguinte: muitas pessoas têm nos procurado, muitas pessoas que a gente fala, eu encontro na rua, abandonam a Deus, abandonam a igreja, e elas dizem assim, eu não consigo mais porque o meu barco está a naufragar, ou naufragou. Eu quero dizer o seguinte, que quando o seu barco está sucumbindo pelos ventos, assim como os discípulos estavam, ou tem duas opções, ou Jesus está no seu barco e ele vai se levantar e ele vai dar a ordem para o vento parar, ou se ele não estiver no seu barco, ele vai chegar e ele vai dar ordem para o vento parar. O que eu quero dizer é o seguinte, se o vento está soprando, saiba que o vento é um instrumento que Deus vai usar para você chegar ao outro lado. Se você disser assim, para o vento, você não vai a lugar nenhum. Nós somos movidos pelo vento, nós somos movidos pelas tempestades, nós somos movidos pelas adversidades. As adversidades que você está vivendo aí, no seu casamento, na sua casa, na sua empresa, são um instrumento que Deus vai usar para que o nome dele seja glorificado na sua vida. Então o que eu quero dizer é o seguinte, não desista jamais. Persevere, continue, porque o Senhor Jesus está contigo no seu barco. Pastor Fernando, eu queria fazer uma pergunta para as pessoas que estão em casa e para nós colocarmos aqui. A Bíblia nunca escondeu os fracassos dos seus heróis da fé diante das provas. Nós vamos ver ali Pedro, né, naquele quadro onde ele se senta em volta de uma fogueira, passa diante de uma prova, de uma tribulação, e ali naquele momento ele nega Jesus. Nós vamos ver Davi no seu reinado, deixando de lado um pouco a família, e o que isso aconteceu com seus filhos. Enfim, a palavra de Deus nunca escondeu nem as qualidades, nem os defeitos dos heróis da fé, das pessoas que eram íntimos de Deus. Elias na caverna. Nós conhecemos personagens, conhecemos pessoas hoje que também, diante das provas, passaram por dificuldades. Mas não é o passar, é o produto final. Né? A história de Pedro não termina ali, né? A história de Elias não termina na caverna. Então tem muitas pessoas que estão nos assistindo, estão ali naquele momento agora em casa, passando assim, neste momento agora estou fragilizado. Não é errado a pessoa se sentir fraca. Não é errado a pessoa ter medo da situação, mas ela não pode se entregar. Seria isso, pastor? Eu quero dizer que, antes de mais nada, que o pastor Leandro tirou o óculos, né? Deu uma ajeitadinha no visual, tirei, retocou a maquiagem, né? Tá. Eu nunca vou ficar bonito igual o pastor Fernando, né? porque ele usa muita maquiagem. Voltando ao assunto aqui, de fato você tem razão. Os heróis da fé, eles não foram super-heróis. Eles também passaram por situações extremas. Por exemplo, foi citado vários personagens, mas o pai da fé, o Abraão, passou também por situação, passou por medo, angústia, dificuldades. Aquilo que nós passamos no dia a dia, eles também passaram. Não vai longe, seus filhos também, Isaac, posteriormente, né, os seus netos, Jacó e tantos outros. Mas a gente precisa entender que Deus nos ajuda. O pastor falou uma coisa interessante, pastor Mauro. O nosso barco não vai naufragar, porque ou Jesus está no barco ou ele vem ao encontro do barco.
E isso é verdade. Sempre promove um escape. Perfeitamente. Nós precisamos crer no que a Bíblia Sagrada diz. Tanto que Coríntios, em 1 Coríntios, de novo, 2 Coríntios 4, agora no verso 16, diz assim: por isso não desanimamos. A questão é, não podemos desanimar diante das provações. Não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa. O que é isso? Problemas, dificuldades, seja quais forem. Por exemplo, estamos vivendo um momento de crise no nosso país. E aliado a isso, nós vemos o aumento da violência, da segurança, a dificuldade em todas as áreas, segmentos da sociedade, saúde, segurança, educação. Porém, mesmo diante de tudo isso, nós temos que entender, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior, é a fé, né? A crença no Deus Todo-Poderoso, se renova de dia em dia. Então, completando aqui, uma vez que nós falamos sobre a leve e momentânea tribulação, o verso 18 diz: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. E a Bíblia diz, aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e nem subiu ou subiram ao coração do homem, foi o que Deus tem preparado para aqueles que nele esperam. E o pastor citou, né, a aprovação da vida de Abraão. Primeiro Deus o chama, pede para que ele vá para uma terra que ele não conhece. Perfeitamente. Depois ele passa por todo aquele tempo de espera para poder ter um filho. E depois, quando ele tem um filho, o Senhor leva a maior das suas provações para que ele pudesse sacrificar Isaac. Perfeito. Mas nós vemos, durante todo o percurso da prova, Abraão em nenhum momento praguejou, né, abandonou Deus. Então, nós possamos deixar um legado através desse programa, né, pastor, a todos que nos assistem. Né, sabemos que há muitas dificuldades, né, e lá em Romanos capítulo 5, verso 3 diz assim: não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência experiência, e a experiência esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então eu queria deixar essa mensagem a todos. A gente brinca aqui no programa, a pessoa veio brincando com o pastor Fernando. É legal as pessoas verem essa aproximação, né? Que tem essa imagem que pastores são muito carrancudos, que não pode brincar, que não pode ter amizade. E a gente já se conhece aí, tanto o pastor Mauro, o pastor Fernando, de longas datas, né? E é você que está em casa, passando por momentos difíceis, acredita em Deus. Não abandona não, né? Persevere, né? E eu tenho certeza que Deus vai aí mudar a sua história. Vamos então às considerações finais, pastor Fernando. Amém. O finalzinho de Romanos, capítulo 8, diz que nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu quero agradecer esta oportunidade, primeiro a Deus, né? Pastor Leandro, pastor Mauro, foi muito bom estar com vocês. Que todos os nossos amigos telespectadores sejam agraciados pelo poder desta palavra. Quero mandar um abraço à minha família, minha esposa, meus filhos. Mandar um abraço a todos os nossos irmãos ali da comunidade cristã. Vida na Palavra. Mandar um abraço também ao pessoal aqui da técnica, Alexandre, né? O Alexandre, Tiago, a Dani, o Evandro, né? Sem o Evandro não tem programa. É, perfeito. Então, que todos sejam realmente agraciados pelo poder desta palavra impactante. Eu tenho certeza, Leandro, que vai tocar em cada coração. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Pastor Fernando, pastor Leandrinho, foi muito bom estar aqui. Eu queria lembrar você que está em casa aqui, presta atenção. Jesus disse assim, que nós iríamos ter aflições. João 16:33. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E se Jesus venceu, nós venceremos também, porque nós seguimos ao Senhor Jesus. Eu quero dizer que você que ainda não aceitou o Senhor Jesus, entrega a sua vida para Ele, entrega o seu problema para Ele e você vai ver que sua luta não vai ser nada e Ele vai te conceder a vitória. Obrigado a todos. Quero mandar um abraço para todo o povo da Igreja Jesus para as Nações. Você que quiser nos visitar, nós estamos em novo endereço, agora no centro, na Avenida 29 de Abril, no número 710, com cultos domingos, terças e quintas-feiras. Um abraço a todos, muito obrigado. Obrigado, pastor Mauro. E você aí em casa, entenda, o Evangelho é cruz, né? Jesus diz que ele quer vir após mim, negue a si mesmo, tome sua cruz, tá bom? Tem uma frase aí muito batida que diz assim: nunca diga ao teu problema, né, a Deus o tamanho do teu problema, diga aí ao teu problema o tamanho do teu Deus, né? Que Deus possa te abençoar. Quero mandar um abraço também aos irmãos da Igreja Tempo de Esperança, todos os irmãos, independente de credo religioso, e nós voltamos aí na próxima quinta-feira com mais um programa Vida Cristã em Debate. Um beijo
Até mais, e que vocês possam colaborar aí divulgando e assistindo pelo site e também pelo YouTube Vida Cristã em Debate. Obrigado, pastores. Obrigado.